Olá, é um prazer enorme poder falar com você sobre o que a Palavra de Deus traz para o coração e para a vida da nossa família. O Salmo 127 traz uma lição da palavra muito especial para o coração da nossa casa. Diz de maneira muito clara: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. É muito interessante a gente parar para refletir sobre o que o texto do Salmo 127 traz como ensino para o coração da nossa família. É muito comum a gente encontrar aquele que é o provedor da família, e hoje a gente tem essa provisão dividida, tanto pais quanto mães trabalham para poder suprir as necessidades do lar, mas é muito comum a gente ver quem tem essa responsabilidade ter a preocupação de trazer o que existe de melhor para dentro de casa: conforto, alimento, a capacidade da gente poder ter um lazer que preencha espaços que a gente tem na vida, situações em que a gente procura ter o que existe de melhor e que é possível atingir com o esforço que a gente faz. Então, nesse esforço, a gente vê pais preocupadíssimos com a formação dos filhos, querendo colocá-los nos melhores colégios, dando todo tipo de formação intelectual para que eles possam ter um futuro brilhante. Nos preocupamos em ter ao entorno de nós o que existe de mais confortável para estarmos em casa. Então a gente compra uma TV que às vezes não cabe nem na parede da sala, o sofá mais confortável que a gente pode ter, e nem sempre a gente tem tempo para desfrutar de assistir alguma coisa na TV, de descansar no sofá da sala. A gente procura ter uma cama que é o mais confortável possível, e hoje tem uns que fazem massagem. Dependendo do seu poder aquisitivo, você vai procurar para dentro de casa o que existe de mais confortável, mais sofisticado possível, e a gente tenta trazer para dentro de casa todo o aconchego possível. Só que existe uma condição que em muitos lares se faz presente, é que o que a gente adquire não pode trazer respostas que só a alma e o coração necessitam. Então é fundamental a gente parar para compreender a necessidade que nós temos de Deus. Se existe um elemento fundamental para a gente poder ter a felicidade em família, é justamente a gente ter a presença de Deus. Porque se no nosso esforço pessoal, na nossa busca de sermos felizes através do que a gente pode adquirir, a gente percebe que na proposta do texto para a vida da gente, a gente precisa compreender o que não pode deixar de ser essencial para nós. Então, quando a única vontade do coração, quando as únicas coisas nas quais nós nos focamos em ter coisas e esquecemos de Deus, a gente perde a oportunidade de compreender que só Ele pode transformar a nossa casa em lar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E quanto esforço pessoal tem sido feito na busca de ter uma casa muito boa para a gente poder estar nela. E quando nós abrimos mão de ter o Senhor ao nosso lado, nós
abrimos mão ou deixamos de ter aquilo que realmente importa para a gente sermos uma família feliz. A gente percebe hoje que existe uma profunda insegurança para a vida cotidiana. Pessoas tentam colocar algum tipo de circuito de TV, câmeras, para poder se resguardar da violência. E isso não é um elemento presente só no nosso tempo. Na época do salmista também existia a possibilidade da casa ser invadida, haver situações de violência presente, condições que não fizessem bem, e essa preocupação era uma realidade. E não adiantava pura e simplesmente tentar se resguardar de todas as formas possíveis. Era preciso saber que quem traz a segurança, não somente para o nosso espaço físico, mas fundamentalmente para o nosso coração, é o Senhor. Então, se todo esforço feito era inútil, e se esquecer do Senhor era algo que a gente não poderia prescindir, isso também não mudou hoje em dia, gente. Se você está podendo ouvir essa mensagem, pare para observar em que direção os esforços que você tem feito têm produzido descanso para o teu coração. Quando a gente perde a possibilidade de compreender que quem supre as nossas necessidades, quem nos guarda, quem pode nos abençoar, quem faz você viver de maneira próspera é o Senhor e não o teu próprio esforço, você começa a entender com muita clareza de que maneira a gente precisa e tem que viver em família. Deus, ele precisa ser o centro do nosso lar. Não são os bens que a gente adquiriu, a condição que a gente pode dar para os filhos da gente, mas é o Senhor, aquele que nos guarda das dificuldades que a gente enfrenta hoje em dia, dos problemas que estão muitas vezes tomando conta do coração de um sem número de famílias. Deus é aquele que pode visitar a tua casa com paz. Quando a gente começa a entender o que a gente precisa viver em família, a gente vai se permitindo entrar no eixo do que faz o coração descansar no Senhor. O salmista, no versículo 3, ele diz: herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão. Como flechas, versículo 4, na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E o 5, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. Existem 3 lições aqui presentes, muito especiais. Primeiro, a gente entender quem são ou qual o papel dos filhos na nossa vida. Quando a gente perde a capacidade de entender que os filhos são dados a nós pelo Senhor, muitas vezes essa relação ela vai sofrer inúmeros abalos ao longo da nossa vivência familiar. Talvez você que esteja me ouvindo tenha na sua vida hoje um drama familiar causado pelo seu filho, que possa ter trazido muita dificuldade para você viver feliz em família. Mas quando a gente entende que os nossos filhos são herança do Senhor na nossa vida, a gente aprende a maneira correta de lidar com eles. Nós cuidamos, nós amamos, nós instruímos, mas eles pertencem ao Senhor. E seria importante você compreender que o que é herança do Senhor jamais se perde. Seria muito especial que você pudesse entender, seja qual for a situação e a relação que você tem com seus filhos, compreender que eles são herança do Senhor. Então vale muito a pena colocar a vida dos nossos filhos no altar do Senhor, pedir o carinho e o cuidado do Senhor sobre eles e entender que o nosso coração, mesmo aflito, precisa descansar no Senhor sobre os filhos que Deus nos deu. É muito importante quando o nosso coração tem essa compreensão e a gente entende de que maneira os nossos filhos fazem parte da nossa vida. Nós os amamos, mas eles pertencem ao Senhor. Deus certamente tem a maneira muito melhor de lidar com eles do que eu e você. Saber que os nossos filhos são herança do Senhor permite que nós tenhamos uma tranquilidade de compreender que o Senhor jamais irá perder a sua herança. Se você está com filho em qualquer situação, que o texto desse salmo traga paz ao seu coração.
oriente você a colocar os seus filhos diante do Senhor e entender que a relação que a gente precisa ter com os nossos filhos é de permitir que a nossa convivência seja estruturalmente abençoada por Deus, para que a gente possa viver em família, compreendendo que quando nós estamos unidos no Senhor, nós podemos lidar com todo tipo de adversidade. Não é muito difícil nós encontrarmos famílias que em tempos de dificuldade se dissolvem, mas quando nós somos uma família que entendeu para que o Senhor nos chamou, nos uniu, nós compreendemos com muita clareza a forma como a gente precisa ter proximidade um do outro em tempos de dificuldades. Inimigos batem a porta da nossa casa o tempo inteiro. São problemas financeiros, tempos de enfermidade, situações de desânimo, decepções que a gente enfrenta. Mas quando temos uma família unida, a gente pode lidar com a vida de uma maneira muito mais sólida. Eu lembro de um momento no filme Gladiador, em que eles vão entrar no Coliseu, não têm a menor noção do que vão enfrentar, e Máximo diz para o restante do grupo o seguinte: eu não sei o que nos espera, mas se nós estivermos unidos, nós vamos lidar com esse tempo, superar essa dificuldade, e a gente vai sair daqui vivo. Família, quando se une, as dificuldades nos encontram, mas nós prevalecemos porque estamos unidos no Senhor para lidar com as adversidades. Quando o texto diz que existe felicidade numa família, e as famílias eram grandes, uma família em que ele compara com um guerreiro que tem flechas na sua aljava, aquela aljava geralmente tinha em torno de 5 flechas no mínimo. Uma família grande, mas família a gente não mede pelo tamanho, pela quantidade de pessoas, mas pela capacidade que a gente tem e em tempos de situações delicadas estarmos suficientemente próximos para que sejamos fortalecidos. Quando a gente lembra do texto de Eclesiastes que diz que o cordão de 3 dobras ele não se rompe com facilidade, é porque na vida daquele casal que o texto se refere, Deus está dando sustentação. No coração da nossa família está a presença do Senhor, que não nos permite acreditar que somos suficientemente capazes de nos autoprover, que nos ensina de maneira muito clara que é o Senhor que nos guarda, que nos dá a verdadeira dimensão de sermos uma família que tem dificuldades, que lida com situações delicadas, mas que está unida para poder superar esses tempos. Que Deus abençoe o seu coração, que a Igreja Presbiteriana de Engenheiro Pedreira, que o povo de Deus no município de Japeri, no estado do Rio, no Brasil, onde existir alguém de Deus presente, nós possamos sentir os cuidados e o carinho do Senhor sobre nós. Deus abençoe o seu coração e permita que a sua vida e a sua família continue sendo para o louvor da glória de Deus. Deus nos abençoe. Paz e bem ao seu coração.